Fala pessoal, sejam muito bem-vindos, bem-vindas à aula do RLS de Escolha Empírica de Antimicrobianos. Meu nome é Pedro Pérez e eu vou estar conversando com vocês aí na próxima mais ou menos uma hora. A gente vai trazer os conhecimentos necessários para você ser capaz de escolher o antibiótico empírico na maioria dos cenários clínicos. Desafiador, né? Vamos lá. Só uma coisinha que eu ia falar. Na verdade, a gente vai fazer um grande resumo, porque se a gente fosse discutir cada foco infeccioso, poderia ser uma aula, então eu vou trazer para vocês noções gerais, para que vocês consigam fazer uma escolha correta. E para que essa aula faça sentido para vocês, como pré-requisito, vocês precisam ter visto a aula anterior de microbiologia, tá? E de agentes mais comuns de cada foco infeccioso. Além disso, é muito importante que vocês também tenham dado uma olhada na tabela que tem no livro de vocês, com as principais classes de antimicrobianos, o mecanismo de ação e os principais agentes que vão ser cobertos. Tendo uma noção disso, a gente vai construir agora um raciocínio para saber escolher sempre o melhor antibiótico. E esse raciocínio ele começa com um conceito muito interessante, que é o diagrama de escalonamento de antibióticos, ou antibiótico ladder, que é o que vai aparecer para vocês aí na tela agora. Essa imagem, ela vai resumir muitos conceitos que vão ser extremamente úteis. Então, no primeiro momento ela pode parecer meio estranho, mas eu vou mostrar como a gente vai aplicar o raciocínio dela várias vezes. E olhem primeiro essa parte mais superior da imagem, a gente sempre vai pensar inicialmente se eu estou em coberturas para gram-positivos, e aí aparece o Staph aureus, né, que ele aparece como Staph, como o principal. Então eu penso se eu preciso cobrir esse gram-positivo. Então, se eu estou falando de uma infecção de pele, ou uma infecção de um dispositivo, ou de algum local, algum sinal ou sintoma que seja sugestivo de Staph, eu vou precisar cobrir esse agente. E quando a gente pensa em infecção por gram-negativos, tá? Anaeróbios vai ser um bloco à parte, e embaixo vocês também têm uma olhada que esse gráfico é das cefalosporinas, que também vai ficar num raciocínio à parte, tá? Mas qual que é a grande ideia? Eu sempre vou olhar, vou pensar no foco que eu estou pensando e na chance do meu paciente ter agentes resistentes. E aí eu vou sempre tentar utilizar o degrau mais baixo da escada que vai cobrir esse foco. Por exemplo, se a gente vai lá no topo da escada, linezolida do lado dos grãos positivos e, por exemplo, os carbapenêmicos no lado dos grãos negativos. Então, por exemplo, imagina um esquema de linezolida e meropenem. Isso vai basicamente cobrir tudo. Tá certo utilizar esse esquema sempre? Claro que não. A ideia é sempre a gente vai utilizar o esquema que vai ter cobertura antimicrobiana a mínima necessária para cobrir os agentes mais possíveis, né? Claro que isso vai depender do quê? Então, essa é uma coisa muito importante para a gente introduzir nossa aula. Primeiro, do foco infeccioso provável. Então, cada foco vai ter agentes aí mais comuns. Além disso, a gente vai também pensar se essa infecção ela é nosocomial ou comunitária. Isso é muito importante para vocês entenderem quando a gente precisa subir degraus aí nessa escada. A gente considera como nosocomial aquela infecção que começa 48 horas depois que o paciente teve contato com o sistema de saúde ou usa antibióticos ambulatorial, mas principalmente, então o paciente já está mais de 48 horas ou até 3 meses até o final da internação, porque a gente entende que nesse período vai ter tido tempo do paciente ter sido colonizado por agentes aí eventualmente multiresistentes, beleza? Histórico de resistência, então se eu tenho já documentado uma resistência prévia a um agente, então por exemplo, o paciente tem já uma urocultura dos últimos 90 dias, a gente sempre usa esse raciocínio, com, por exemplo, uma KPC, uma ISBL, a gente vai comentar sobre isso mais para frente. Mas enfim, são agentes resistentes. Eu também vou considerar a cobertura empírica desses agentes. Outra coisa importante é o estado imunológico desse paciente. Então, por exemplo, o paciente que está imunossuprimido, neutropênico, ele tem muito mais chance, por exemplo, de ter uma infecção por pseudomonas. A gente vai conversar sobre isso especificamente. Mas pacientes HIV vão ter chance de algumas infecções específicas, paciente que está usando alguns imunossupressores. Então, a gente sempre tem que considerar isso também, o status imune do nosso paciente. Por fim, outros antecedentes pessoais que possam alterar a flora, né? Então, por exemplo, o paciente diabético tem mais chance de ter alguns certos agentes, o paciente etilista, o paciente usuário de drogas injetáveis vai ter mais chance, por exemplo, de ter infecção por Staph aureus e outros gram-positivos. O paciente que tem anemia falciforme, né, muitas vezes ele tem asplenizo, ele tem mais chance de ter infecção por germes encapsulados. O paciente que tem fibrose cística tem mais chance de ter infecção por pseudomonas no pulmão. Paciente hepatopata, enfim, dentre outros, então a gente sempre vai considerar um contexto infeccioso. Outra coisa, quando a gente pensa em esquema empírico, qual que é a ideia? Então eu vou dar um esquema empírico, estou chutando, né? Baseado, claro, num raciocínio de probabilidade. E o meu esquema vai estar sujeito a erros. Então tem chance de, mesmo eu fazendo um raciocínio, de, por exemplo, vou cobrir os 5 agentes mais comuns para aquele foco. Às vezes pode crescer um outro agente. Então a gente vai ter uma taxa de erro, né? Quando o paciente está menos grave, a gente até pode se dar o luxo de errar. Então, por exemplo, o paciente chega com uma pneumonia comunitária, a gente começa um tratamento, uma monoterapia, por exemplo, com amoxicilina. Paciente jovem, sem comorbidade que está bem, uma pneumonia pode, a gente pode estar autorizado a fazer isso.
Ah, mas e se for um pneumococo resistente? A gente vai voltar daqui a 2 dias, 3 dias, pior. Mas eu ainda vou ter tempo de tratá-lo. Qual que é a ideia? Se o paciente está muito grave, às vezes a gente vai acabar utilizando esquemas mais agressivos, pelo menos inicialmente, porque a gente não pode ter a chance de errar, a chance de não cobrir algum agente, porque o paciente já está muito grave. E aí depois a gente vai descalonar esse esquema antimicrobiano assim que eu tiver, por exemplo, uma cultura com teste de sensibilidade antimicrobiana, que é sempre o ideal. Então, falou em antibiótico terapia, a antibioterapia inicial ela é empírica, que é o que a gente vai conversar agora, mas sempre que possível a gente vai descalonar esse esquema para agentes com sensibilidade demonstrada no antibiograma. Esse sempre vai ser o nosso objetivo. Por fim, além do espectro e do bicho que a gente está querendo cobrir, a gente vai considerar também o perfil de efeitos adversos. Vou dar um exemplo para vocês. Tazocin, piperacina tazobactam, cefepime e ceftazidima são 3 drogas que têm cobertura, por exemplo, anti-pseudomonas, que vai ser desejável em várias situações, como a gente vai conversar aqui para frente, em alguns contextos. Mas dá na mesma usar eles? Não sei. Por exemplo, o ceftazidima ele precisa de menos volume para ser infundido. Isso pode ser desejável num paciente, por exemplo, DRC dialítica, que está com uma infecção de corrente sanguínea, e eu quero infundir menos volume. O cefepime, ele está associado, por exemplo, à diminuição do limiar convulsivo. Então, poxa, isso pode ser uma preocupação num paciente que tem já um histórico convulsivo. O Tazocin, piperacina tazobactam, ele é uma droga que é excelente, tem uma excelente cobertura, inclusive até para anaeróbios, por exemplo, mas que ela pode dar um falso positivo no teste da galactomanana. Então, talvez um paciente neutropênico febril que eu vou utilizar, eu posso depois perder o parâmetro desse teste. Então, eu dei um exemplo para vocês aí, resumido, de 3 drogas que tem um espectro bem semelhante aí. Tazocin que vai cobrir mais anaeróbio, mas os outros é mais ou menos igual, para gram-negativo e pseudomonas, e que tem aí usos completamente diferentes, que a gente também vai considerar isso na hora da escolha. Bom, fizemos aí essa introdução, agora vamos para o diagrama. Então, prestem bastante atenção e a gente vai escalar junto aí essa escadinha e vocês vão entender o raciocínio. Então, quando eu tenho uma infecção empírica, vou fazer um tratamento empírico, primeiro eu vou pensar quais são os agentes, os grupos de agentes, lembra que a gente conversou na aula passada? Pô, preciso cobrir gram-negativo, preciso cobrir gram-positivo, preciso cobrir anaeróbio? Deixa o anaeróbio guardadinho um pouquinho, vamos pensar de gram-positivo e gram-negativo, e eu vou começar falando sobre gram-positivo. Bom, vamos lá. A gente começa, olha lá embaixo, com a penicilina, né? Que é uma droga que ela não tem aí, ela tem a maioria dos agentes vai ser resistente a ela, né? Então a gente vai até conseguir cobrir alguns germes da comunidade mais bobinhos, mas quando tem uma infecção aí já mais enroscada, a penicilina não vai ser suficiente. Então, quando eu penso que eu preciso cobrir Staphylo aureus, ou seja, uma celulite importante, infecções de pele importante, né? Geralmente o principal local que a gente vai ter vai ser esse. Ou algumas outras situações, por exemplo, infecções articular, além de peles e partes moles, algumas situações também de pneumonia, por exemplo, pós-viral, enfim, a gente vai conversar mais pra frente, mas enfim, preciso cobrir Staphylo aureus. A penicilina não vai ser suficiente, e aí eu vou subir um degrauzinho na escada dos gram-positivos. Então, olha aí, a gente vai agora, para precisar cobrir estáfilo, eu preciso usar a meticilina, que no Brasil a gente não tem, é a oxacilina, né? Então, quando eu preciso cobrir o MSSA, né, que é o Methicillin Sensible Staphylo aureus, ou seja, o Staphylo aureus sensível à meticilina, eu vou usar a oxacilina, né, que são equivalentes. Aqui no Brasil a gente usa a oxa e não a meticilina. Bom, ok, Pedro, e se eu tenho, por exemplo, um foco que eu estou preocupado que ele tem risco de ter gram-positivos, geralmente relacionado à pele, ou a dispositivos invasivos, ou o paciente que está muito instável, ou em algumas situações de pneumonia, e o paciente tem aí uma passagem nos últimos 48, ficou mais, depois de 48 horas de internação ou até 90 dias, é um paciente que eu estou preocupado que pode ter resistência. Eu preciso subir mais um degrau. E aí a gente vai para vancomicina. Então, quando eu preciso cobrir o MRSA, a oxacilina não vai ser suficiente. O MRSA produz uma PBP de baixa afinidade à oxacilina. Então eu preciso da vancomicina, que é um glicopeptídeo, é uma outra classe. Vocês já devem ter lido aí que a gente conversou na tabelinha para saber as classes dos antibióticos, eu vou subir. Então esse é o raciocínio. E se eu preciso cobrir algum agente, né, vancomicin resistant, então posso ter, por exemplo, o vancomicin resistant S. aureus, eu também posso ter o vancomicin resistant enterococcus, que é um comum, né, VRE, e a gente pode, vai ter que utilizar a linezolida, que teoricamente seria o topo da nossa escala. Vai ser muito improvável, já adianto para vocês, que de maneira empírica a gente comece com linezolida, né, do nada isso. Provavelmente vai ser um paciente que ele já tem um histórico de infecções de gram-positivos multiresistentes, que ele já usou vancomicina e não funcionou. Geralmente a gente vai pensar nessa situação. Então, essa é a ideia.
Quando eu vou olhar agora para o lado dos gram-negativos, a gente vai ter uma outra escada. E, eventualmente, eu posso subir as duas escadas juntos, ou se eu só preciso cobrir gram-positivo, eu posso só subir lá. Às vezes eu posso, por exemplo, uma infecção cutânea num paciente que não é diabético, nada, no hospital, às vezes eu posso, mas que já está há 48 horas, por exemplo, o tratamento poderia ser vancomicina e imunoterapia, não necessariamente eu preciso cobrir gram-negativo. A gente vai conversar disso daqui a pouco. Mas o raciocínio é, pô, vamos agora olhar a escada dos gram-negativos. E aí a gente começa, né? Quando eu preciso aí, a penicilina, como ela começa lá do comecinho da nossa escada, né, que vai pegar alguns gram-negativos bobinhos, pode pegar aí uma E. coli multi-S e tal, mas quando eu preciso aí cobrir melhor, por exemplo, enterobactérias, uma E. coli, uma Klebsiella, mas mesmo que sejam multissensíveis, a gente vai precisar usar uma aminopenicilina, como por exemplo a amoxicilina, a gente dá exemplo também aí da ampicilina. Então vejam que eu subi um degrauzinho, eu saí lá do bezetacil, da penicilina G-benzatina, que vai cobrir muito bem talvez os estréptos de boca, né, pensando em gram positivo, talvez possa até cobrir algumas E. colis, mas ainda estou muito no comecinho. Então, quando eu estou pensando aí, poxa, preciso cobrir um pouco melhor gram negativo e tal, a gente vai preferir geralmente as aminopenicilinas. Eventualmente a gente também pode usar cefalosporinas, lembra que eu vou falar das cefalosporinas depois, elas sempre vão ser opcionais, tá? Guarda as cefalosporinas aí um pouco, a gente usa elas muito na prática também, mas a gente separa elas para esse raciocínio fazer sentido, beleza? E quando, olha que interessante isso, quando eu tenho uma aminopenicilina e eu adiciono um inibidor de beta-lactamase, vocês veem que eu não ganhei muito espectro para gram-negativo, mas eu vou cobrir também gram-positivo, e não está escrito aqui, mas a gente também vai ganhar cobertura para anaeróbio. Então, qual que é a ideia? Bom, por exemplo, eu tenho uma infecção de garganta um pouco mais complicada, um abscesso, será que eu só cobrir gram-negativo é suficiente? Ou eu também preciso de uma cobertura mais sólida para gram-positivo? Ou eu preciso também de uma cobertura para anaeróbio? Quando eu adiciono o inibidor de beta-lactamase, eu ganho essa cobertura, perfeito? E aí que vem o grande X dos gram-negativos, tá? Que é o grande pulo do gato aí. Quando eu penso em infecções por gram-negativos que tem a ver com o hospital, nosocomiais, ou no paciente que ficou internado recentemente, então lembra da história das 48 horas e 90 dias, mas quando eu penso então que eu preciso cobrir aí gram-negativos já um pouquinho mais resistentes, o nosso próximo degrau vai ser cobrir pseudomonas, e esse é o grande marco. Vocês vão ver quando a gente conversar aqui, quando eu pensei em infecção nosocomial e tem que cobrir negativo, eu tenho que cobrir pelo menos pseudomonas, eu preciso pelo menos chegar nesse degrau. E a gente vai ter as drogas antipseudomonas. Aqui aparece a ticarcilina e a piperacilina, que a gente usa muito, né? Geralmente a piperacilina combinada, né, com o inibidor de beta-lactamase, que é o tazobactam. Mas a gente vai ter também algumas cefalosporinas antipseudomonas, que a gente vai falar depois das cefalosporinas, então guarde elas aí, mas saibam já que cefalosporinas de quarta geração, como por exemplo o cefepime, e algumas de terceira, como por exemplo a ceftazidima, vão ter atividade antipseudomonas, então se eu estiver precisando subir essa escada aí, são opções que eu posso utilizar, tá? E se eu adiciono a essa droga ainda o inibidor de beta-lactamase, então imagina isso, eu peguei lá a piperacilina e coloquei o tazobactam, aqui na prática a gente só usa a piperacilina já com tazobactam. Eu ganho cobertura também para gram-positivos e o que é interessante, e aí que é legal vocês verem a altura dessa cobertura, notem que ela vai até vancomicina, ou seja, qual que é a ideia? Tazocin vai cobrir pseudomonas, gram-negativos até pseudomonas e vai cobrir gram-positivo até MSSA. É isso que é essa grande sacada dessa escadinha, é isso que eu quero que vocês comecem a visualizar, que a gente vai ganhando espectro. E lembra que quando eu ponho o inibidor eu vou até para o outro lado, mas eu cubro até MSSA. Então, por exemplo, se eu tenho uma infecção que eu preciso cobrir pseudomonas, anaeróbios e um pouquinho de gram positivo, mas não tanto, eu não estou preocupado com MRSA, por exemplo, eu poderia utilizar piperacilina, tazobactam em imunoterapia. Agora, opa, peraí, eu acho que tem chance sim de gram positivo e gram positivo nosocomial. Opa, talvez eu tenha que adicionar uma vancomicina, porque a piperacilina, tazobactam não vai. Olha aí a altura, né, do espectro da nossa escadinha. Beleza? E aí, depois, que ele põe aqui last ditch, né, quando eu estou falando dos gram-negativos aí multiresistentes, que a gente vai ter uma aula só sobre eles depois, então não se preocupem, mas assim, é o paciente que ele está infectado, ele tem uma infecção grave ou nosocomial, ele tem fator de risco para gram-negativo multiresistente, a gente vai utilizar, aí ele dá o Astronan, que é o monobactâmico, mas principalmente a gente vai utilizar os carbapenêmicos, né, que seria o meropenem mais utilizado. Além disso, pessoal, que ele coloca aqui, né, as quinolonas, os aminoglicosídeos,
eles vão ser algumas ferramentas que a gente pode utilizar, principalmente os aminoglicosídeos, ou às vezes até outras classes como polimixinas, etc., para o multiresistente gram-negativo, tá, pessoal? Então é importante vocês conhecerem isso. Mas assim, resumindo essa escada aqui até agora, gram-positivo, bobinho de comunidade, penicilina. Opa, preciso cobrir S. aureus de comunidade, oxa. Opa, preciso cobrir S. aureus de hospital, MRSA, vanco. Opa, preciso cobrir mais do que isso, um VRE, o topo seria a linezolida. Gram-negativo, começamos então com a penicilina lá embaixo, quero cobrir melhor o gram-negativo, aquele gram-negativo que não é tão bobinho, aminopenicilina. Se eu adiciono o inibidor de beta-lactamase, eu ganho espectro para gram-positivo anaeróbio. Mas lembra, para gram-positivo de boa, né? Até MSSA, não passo de MSSA. A gente geralmente fala, cobre gram-positivo até MSSA. O que quer dizer isso? Que ele vai cobrir todos os gram-positivos sensíveis, cobre o MSSA, mas o MRSA para cima não vai. Então, vocês vão ver que a gente vai falar isso. Ele cobre todos os gram-negativos até pseudomonas. Quer dizer que ele vai pegar a maioria dos gram-negativos, ele tem uma atividade contra isso. Vocês vão ler isso quando a gente fala dos espectros na tabelinha, até pseudomonas, mas de pseudomonas para cima ele não vai, por exemplo, tá? Só para vocês entenderem o que a gente dá de nomenclatura. Preciso cobrir pseudomonas. Vou ter drogas anti-pseudomonas, como, por exemplo, a piperacilina, né? Aí a gente vai ter as cefalosporinas que não está aqui, mas é importante eu já mencionar elas agora. Então, cefalosporinas de terceira geração, algumas, como por exemplo ceftazidima, vai cobrir, outras, como por exemplo ceftriaxone, não vai cobrir. E a gente vai ter as cefalosporinas de quarta geração, como por exemplo o cefepime, vai cobrir, e algumas cefalosporinas também de geração avançada, enfim, aí a gente vai sair um pouco da escada para depois falar de agentes multiresistentes, mas o raciocínio aqui, precisei cobrir pseudomonas, estou falando de um BGN hospitalar, bacilo gram-negativo hospitalar, geralmente são bacilos, mas pode ser outros gram-negativos, outros formatos. Estou falando de piperacilina principalmente. E aí se eu coloco tazobactam, que no Brasil a gente só tem piperacilina com tazobactam, eu ganho o espectro para gram-positivo até MSSA, e não está escrito aqui, mas a gente também vai ganhar para anaeróbio. Então, por isso que o tazocin é uma droga excelente para infecções nosocomiais, exceto se eu estou pensando que pode ter ali pele, Staphylo aureus resistente na jogada, porque ele vai precisar ser associado com, por exemplo, vancomicina. E o nosso topo aí dos gram-negativos, a gente vai ter principalmente os carbapenêmicos. Quando eu estou pensando, então, ISBL, MySpace, alguns gram-negativos aí mais resistentes. Além do meropenem, né, dos carbapenêmicos, a gente, em alguns casos, vai usar em associação com aminoglicosídeo, polimixina, tem também as cefalosporinas de geração avançada, e, por exemplo, a tirgeciclina também é uma outra droga que a gente utiliza, enfim. Não é o objetivo dessa aula. Eu quero que fique bem claro para vocês, e vocês sempre antes, a gente vai falar de todos os focos separados. Mas eu quero sempre que vocês pensem na escadinha na cabeça de vocês, beleza? Aqui embaixo eu só coloquei rapidinho esse gráfico, que eu achei bem ilustrativo, do espectro das cefalosporinas. Porque vocês viram que elas ficaram meio que de fora desse diagrama, mas elas são drogas que a gente muitas vezes vai utilizar para cobrir tanto o gram-positivo quanto o gram-negativo. Percebam a importância dessa divisão, né? Como todo raciocínio da escolha do antimicrobiano empírico, ele depende dessa lógica. E aí, dá uma olhada que interessante, né? A cefalosporina de primeira geração tem uma grande cobertura para gram-positivo e nenhuma para gram-negativo, né? Olha a curvinha. Quando a gente vai para a segunda geração, então a gente vai utilizar o quê? Principalmente para infecções aí mais bobinhas, ou que tem um gram-negativo bem xoxinho. Então, por exemplo, eu posso usar uma cefalexina que é de primeira geração para tratar uma ITU por E. coli multissensível? Pode, a gente usa na gestante e tal. Posso usar a cefalexina para fazer uma profilaxia de infecção de sítio cirúrgico ou para tratar uma infecção cutânea? Posso. Quando a gente vai para a segunda geração, como por exemplo a cefuroxima, eu já vou ganhar um espectro aí de gram-negativo. Então, poxa, às vezes para tratar uma infecção de otorrino, por exemplo, que às vezes tem na jogada alguns agentes gram-negativos, pode ser interessante usar uma cefalosporina de segunda geração. E aí a gente vai para as cefalosporinas de terceira geração, que a gente usa muito, né? Por exemplo, ceftriaxone, que eu tenho, olha que legal, eu tenho tanto cobertura para gram-positivo, para gram-negativo. Por isso que elas são, né, uma classe tão versátil e tão utilizadas aí como uma escolha empírica de antimicrobiano. Porque elas trazem um bom espectro para gram-positivo e um bom espectro para gram-negativo. Então elas são aí quase como um coringa aí, né? Lembrando que não vai cobrir pseudomonas e não vai cobrir acima de Staphylo aureus. E na verdade nem cobre tão bem assim, nem o Staphylo aureus sensível, mas a gente vai falar sobre isso depois. Quando eu vou para a quarta geração, vocês veem que aí inverte. Eu começo a ganhar cobertura para gram-negativos. Então, por exemplo, na quarta geração, eu tenho aí uma atividade já anti-pseudomonas, por exemplo, cefepime, e eu vou perdendo aí cobertura para gram-positivo. Beleza? Então não vai ser uma droga tão boa aí para cobrir esses agentes aí gram-positivos. Agora, pessoal, a gente vai passar pelas principais síndromes infecciosas e a gente vai aplicar esse raciocínio. Claro que isso assim, é uma regra geral, simplificada. A gente às vezes vai precisar fugir um pouquinho deles,
mas a ideia agora a gente vai discutir então cada foco. Então, acho que pode ser interessante, quando começar a falar de um foco, você pensa como é que você trataria aquele foco, e aí a gente vai conversar um pouquinho. Lembrando que assim, eu vou trazer para vocês algumas ideias, opções. Se você abrir lá o guia, tem 30 opções de antibióticos possíveis, né? Eu vou trazer para vocês um raciocínio simplificado. Não quer dizer que tem outras opções que não possam estar certas, tá? Então a gente vai trazer uma coisa assim aqui mais simplificada, né? Mas sempre lembrem que existem outras possibilidades de obter aquele espectro, que a escolha de antibióticos ela é muito complexa. Muitas vezes a gente vai precisar até, o infectologista vai ajudar a gente em algumas situações, enfim. Então vamos lá, pessoal. O primeiro foco que eu vou conversar com vocês é foco pulmonar, né? E a gente sempre vai dividir todos os focos em, pelo menos aí, comunitário e nosocomial, para a gente organizar nosso raciocínio. Então vamos lá. Antes de eu falar dos antibióticos, eu só queria comentar algumas coisinhas. Quando a gente fala em pneumonia, é interessante a gente aplicar o score PORT-PSI, que é um score de gravidade da pneumonia, que vai ajudar a gente a entender se precisa internar esse paciente, se ele precisa ir para UTI, se ele não precisa, tá? Então é um score que vai predizer gravidade, ele ajuda a gente. Lembrar também que é interessante, quando possível, a gente coletar o escarro, principalmente se for uma pneumonia grave, se o paciente estiver entubado pode ser um lavado, e que a gente também tem disponível o antígeno urinário de pneumococo e legionela, que pode ajudar a gente também no raciocínio diagnóstico e que, por exemplo, se você encontrar, a sensibilidade é baixa, mas se você encontrar positivo, ajuda você muito a guiar a sua terapêutica. Outra coisa que eu ia falar de pneumonia antes de entrar em corticoide, de entrar em antibiótico, é sobre corticoide, tá? Então, existe uma grande polêmica aí se a gente deve dar ou não um corticoide de rotina para pacientes com pneumonia. Inclusive, saiu recentemente um estudo falando bem a favor de utilizar corticoide. O que eu ia resumir para vocês? Paciente com pneumonias graves, principalmente porte 4 e 5, ou que tem sinais aí de inflamação sistêmica importante, ou que tem aí uma relação bem prejudicada de troca, você vê que tem um acometimento pulmonar importante, vale a pena sim, eventualmente, a gente considerar deixar aí uma PRED, 20 a 40 mg por dia, e o estudo mais novo aí que saiu, ele inclusive fala para usar hidrocortisona 50 de 6 em 6, tá? Então, é polêmico isso, tá? Tem hora que o estudo fala a favor, tem hora que fala contra, mas assim, a gente advoga aí, principalmente se o paciente tem uma pneumonia grave e tudo, vale a pena sim, porque pode diminuir um pouco o processo inflamatório e melhorar a troca pulmonar. Bom, vou falar de antibiótico agora. Pneumonia na comunidade, tá, pessoal? E aqui, nossa discussão inteira vai ser focada no tratamento de infecções hospitalares. Então, não estou falando do paciente que vai no pronto-socorro, jovem, assim como eu estou falando do paciente que vai internar, tá? Então, você avaliou, você vai internar o paciente. Os agentes mais comuns vão ser aí Strepto pneumoniae, né, que é o pneumococo disparado. Em segundo lugar, atípicos e vírus. Então, o que eu preciso cobrir? Strepto e atípicos. Então, a gente vai utilizar, geralmente, sempre, né, um beta-lactâmico associado a um macrolídeo ou uma quinolona. A gente vem preferindo mais o macrolídeo porque ele tem um perfil de efeitos adversos melhor do que as quinolonas, mas do ponto de vista microbiológico estaria ok também. Então um exemplo aí de que a gente deu de esquema seria, por exemplo, a ceftriaxone com claritromicina. E essa claritromicina pode ser azitro ou levofloxacino. Lembrando que a gente vai utilizar sempre uma quinolona respiratória, que vão ser as quinolonas de segunda e terceira geração, porque as quinolonas de primeira geração, como por exemplo o ciprofloxacino, não vão ter nenhuma atividade aí para gram positivo. Paciente que é usuário de droga ou tem uma pneumonia pós-viral, a gente pode considerar sim, deve, cobertura também de gram positivo, né? Staph aureus, que não é comum nas outras situações de pneumonia comunitária, e aí eventualmente a gente pode até considerar cobrir MRSA, como por exemplo com vancomicina. Então falamos aí do paciente da comunidade. E o paciente com pneumonia aspirativa, estou falando ainda de pneumonia comunitária. Isso mudou, né? Tinha antes na nossa cabeça, a pneumonia aspirativa é ceftriaxone com clinda, né? Para teoricamente cobrir anaeróbio, né? Lembrar que clindamicina e metronidazol são os principais anaerobicidas que a gente vai combinar, além de outras drogas que já têm efeito anaerobicida, né? Tazocin tem efeito anaerobicida, meropenem tem efeito anaerobicida intrínseco já, então a gente não precisaria associar. A gente deve substituir, né, a claritromicina, ou seja, pela clinda, né, que é o esquema antigo, não sempre. Só se eu tiver uma evidência realmente de macroaspiração, ou um paciente que tem má conservação dos dentes, ou se eu tiver tipo um abscesso pulmonar, né? Então, isso é uma coisa importante que mudou, né? A gente agora só restringe um pouco mais a clinda. Bom, infecção pulmonar agora, nosocomial, vou conversar como a gente define isso, lembram? Acima de 48 horas depois da internação, e ela ainda pode ser subdividida como precoce e tardia. Tardia quando ela está depois de 5 dias, que aí a gente vai ter uma chance aumentada maior ainda de alguns agentes mais multiresistentes, né? Mas qual que é a ideia? E uma outra coisa importante de vocês conhecerem, além da pneumonia nosocomial, que pode ser subdividida em precoce e tardia, é que existe uma outra subdivisão da pneumonia nosocomial, que é a pneumonia associada à ventilação mecânica. Isso é muito importante a gente conhecer, que a gente deve pensar isso num paciente que já está pelo menos há 48 horas entubado,
Então, se o paciente foi intubado e teve um quadro de pneumonia, por exemplo, em 24 horas de intubação, a gente não vai contar, tem que ter 48 horas de intubação, e que ele tem um quadro com um infiltrado radiológico, febre, leucocitose, piora da secreção, esses são os principais critérios, tá? Bom, como que a gente trata a pneumonia nosocomial e pneumonia associada à ventilação mecânica, porque é bem parecido. Então, vamos lá. Estou falando agora, vamos pensar, preciso cobrir gram-negativos? Preciso. Quando eu falo de pneumonia nosocomial, além lá do pneumococo, eu estou falando de alguns gram-negativos entéricos, tá? A gente precisava cobrir esses bichos aí. E eu estou falando de gram-negativo entérico ou hospitalar. Então, eu preciso cobrir pseudomonas. Como é que a gente faz isso? Por exemplo, o cefepime ou tazocin, né, piperacida tazobactam, ou ainda, né, o meropenem seria uma escada mais acima, mas se eu achar que o paciente está muito grave, ou que tem uma chance, principalmente se for uma pneumonia mais tardia, né, por isso que a gente falou daquela diferenciação, eu posso até considerar já entrar com meropenem direto, já pular um degrau aí nessa escada, tá? Se eu estou pensando em MRSA, o paciente, ou seja, está grave, ele tem algum fator de risco para MRSA, e aí tem até um score que chama SHORR, com SCHORR, que ele ajuda a predizer fatores de risco para pneumonia por MRSA, eu posso considerar associar vancomicina. E se eu tenho um paciente que ele está internado há muito tempo, ele tem fator de risco para gram-negativos multiresistentes, além da pseudomonas, né, de pseudomonas, por exemplo, ele tem aí uma cultura prévia com algum outro bicho, enfim, a gente pode considerar em alguns casos associar meropenem, né, e a gente põe aqui a dose 1 a 2 gramas, ou seja, a gente até usa o meropenem às vezes dose dobrada, né, 1 a 2 gramas, desculpa, e a gente associa às vezes até amicacina, polimixina, às vezes associa algumas outras drogas que eu não vou ficar entrando aqui, porque vou guardar para vocês no capítulo de multiresistentes, tá? Mas para empírico, esse é o raciocínio. Então, pneumonia nosocomial, preciso cobrir gram-negativos entéricos, tá? Inclusive pseudomonas. Considero subir até um pouco mais na escada de gram-negativo, se eu estiver preocupado que esse paciente está internado há muito tempo, tem fatores de risco para alguns agentes até, que seriam teoricamente resistentes ao cefepime, ao tazocin, por exemplo. E vou considerar cobrir gram-positivos no paciente que tiver fatores de risco, que a gente conversou. Beleza? Acho que está tranquilo para a gente falar sobre pneumonia, acho que deu para ter uma noção geral, né, do paciente que interna. Bom, vamos falar agora um pouquinho sobre endocardite. Endocardite, lembrar um pouquinho do diagnóstico, que a gente vai fazer com os critérios de Duke, paciente que vai ter bacteremia, disfunção valvar nova, inclusive mudaram os critérios recentemente, tá? Mas a gente vai ter, lembrando do quadro clínico, aqueles fenômenos embólicos, fenômenos inflamatórios, no eco a gente pode ver uma vegetação, enfim. A ideia é que se o paciente não está grave, não está instável, o ideal é que eu até espere um pouco essa cultura para começar, mas vamos supor que eu precise fazer o tratamento. O paciente está muito sintomático, eu acho que ele está grave, ele está evoluindo com alguma disfunção orgânica ou a infecção está muito descontrolada, a gente vai começar empírico. E aí, pessoal, eu até trouxe para vocês aqui um resumo, mas assim, o tratamento de endocardite, ele varia muito, tem vários protocolos, várias fontes, né? A ideia é sempre o que eu queria ensinar vocês aqui? Que o nosso raciocínio vai depender se é uma válvula nativa ou uma válvula, uma prótese, e se essa prótese ela é recente ou tardia, né? Alguns fluxogramas vão colocar aí até 2 meses e outros até 1 ano, né? Para considerar como uma válvula protética tardia. Então é isso que a gente vai considerar na hora. Se eu estiver falando então de válvula nativa, né? Os principais agentes vão ser S. aureus, principalmente no paciente que usa droga injetável, né? É um fator de risco para ter. Outros a gente vai ter Streptococcus, Strepto do grupo Bovis, Enterococcus e também o Racec, que é aquele subgrupinho de bichinhos que não crescem na hemocultura normal e que estão associados à endocardite, né? Tratamento, ceftriaxone e vanco, né? Então esse protocolo que a gente trouxe usa ceftriaxone e vanco, mas, né? Por quê? Então ele faz a cobertura dos gram-negativos e ele faz uma cobertura de gram-positivo até MRSA na escada, né? Alguns protocolos, se o paciente não tem uso de droga injetável principalmente, vocês vão ver que eles colocam, ele não sobe na escada até o MRSA, ele para no MSSA, tá? Então a gente às vezes vê usar Rocefin, ceftriaxone, né? Foi o nome comercial, desculpa, mas enfim. E Oxa, tá? Oxacilina, é uma possibilidade também. No paciente que tem a válvula protética, principalmente se for precoce, aí a gente realmente vai precisar cobrir MRSA, né? Porque ele teve um contato da pele com o interior, e eu estou falando de um procedimento hospitalar, então estou falando de agente resistente, preciso cobrir aí S. aureus com a vanco, e aí vai entrar gentamicina e rifampicina. Principalmente essas drogas aparecem, além do espectro dela para cobrir os outros agentes que aparecem aí,
porque elas também vão ter uma penetração melhor e, teoricamente, a rifampicina seria o único antibiótico capaz de inibir o crescimento de biofilme, né? Então, ele, teoricamente, agiria ali na vegetação. Isso é bem polêmico, tá? Em alguns guidelines isso não aparece, mas, enfim, a gente acabou optando por trazer esse aqui para vocês, mas só para vocês terem uma noção, tá? O endocardite realmente é uma escolha um pouco mais difícil, a gente vai ter que, é muito caso a caso, mas só para vocês terem uma ideia do que a gente pensa. Para fechar de endocardite, pessoal, uma coisa importante de vocês saberem é a gente pensar se tem uma indicação de cirurgia, né, de urgência. Será que esse paciente ele precisa chamar a cirurgia cardíaca para trocar essa válvula agora, né? E aí a gente vai procurar pelos seguintes sinais. Então, o paciente está em choque cardiogênico, que ele tem um abscesso, uma fístula, está fazendo bloqueio atrioventricular, muitas vezes o abscesso perivalvar faz bloqueio atrioventriculares, pode até fazer BAVT. Se a vegetação tem mais do que 10 milímetros, se o paciente está fazendo fenômenos embólicos, principalmente AVC, né, é um indicador clássico aí de que, tá fazendo AVC, tá chuveirando para a cabeça, precisa tirar essa válvula, tá? Se eu tenho bacteriemia persistente ou algum bichinho multiresistente, principalmente cândida, tá? Geralmente endocardite por fungo, a gente vai precisar trocar essa válvula. E lembrar um pouquinho também que quando eu falo de endocardite direita, o raciocínio é um pouquinho diferente, os critérios são mais polêmicos aí, trouxe para vocês também darem uma olhada, mas focar aí na endocardite esquerda, tá? Essa conversa. Bom, endocardite eu acho que deu para a gente dar trazer as principais ideias. Agora eu vou conversar sobre o sistema nervoso central. Antes de eu entrar na meningite, eu vou falar um pouquinho sobre encefalite. Então, quem que eu vou pensar que tem encefalite? O paciente vem com febre, né? Estou falando agora sobre neuroinfecções, na verdade. Febre, alteração do nível de consciência e déficits focais ou crise convulsiva, isso é muito característico, a gente vai pensar mais em encefalite nesse momento. E a causa mais comum é herpes. E a encefalite herpética, ela é um quadro extremamente grave, tá? Que o atraso de iniciar o aciclovir, EV, na dose que a gente colocou aí, está associado a um prognóstico muito pior. Então, se você pensou o seu paciente pode estar aí com uma encefalite, ele tem um quadro clínico compatível, às vezes vem também com alteração de comportamento e tal, é um quadro que evolui ao longo de dias, tá? Um quadro mais agudo, cubra inicialmente o herpes, depois o líquor vai sair, enfim, aí você vai ver se você vai continuar cobrindo ou não, mas lembrem muito disso, tá? Então, encefalite, o aciclovir, ele faz muito parte do esquema empírico e ele tem que entrar rápido, tá? Porque encefalite herpética que não recebe aciclovir rápido tem prognóstico muito ruim. Na verdade, infelizmente, até recebendo aciclovir rápido é uma doença com prognóstico muito ruim, muito grave, tá? Bom, e se o paciente tiver febre, tiver cefaleia, mas ele vem ou com uma síndrome de hipertensão intracraniana, né, alteração do nível de consciência, e aí vem o mais clássico, óbvio, que eu deixei para o final, irritação meningia, né? Aí eu tô falando de meningite. Então, nesses casos, a gente vai pensar em meningite. É muito importante a gente coletar hemocultura e o líquor, preferencialmente antes do antibiótico, se possível, né? Se não, enfim, paciência. E aí tem algumas coisinhas a mais que eu queria trazer para vocês na meningite comunitária, então vamos lá, os principais agentes vão ser pneumococo, meningococo e hemófilos, né? Estou falando de pacientes aí até 50 anos de idade. E aí o ceftriaxone, dose dobrada, 2 gramas de 12 em 12, vai cobrir muito tranquilamente esses agentes aí, né? Porque vejam que o pneumococo é um gram positivo, o meningococo e o hemófilos são gram negativos, mas não são multiresistentes. Então, na escadinha lá, o ceftriaxone, lembra quando a gente tem a intersecção da cobertura de gram positivo e gram negativo? Ele vai cobrir tranquilo, tá? Tô falando de agentes comunitários, meningite comunitária. Ceftriaxone dose dobrada, porque quando eu estou falando de sistema nervoso central, outra coisa que eu tenho que me perguntar, e isso é uma coisa que eu não mencionei antes, mas isso é muito importante, é o quanto aquele fármaco penetra naquele tecido, tá? Então, alguns fármacos penetram melhor em alguns tecidos, outros não penetram bem, né? Então, por exemplo, alguns fármacos são inativados pelo surfactante pulmonar também. Então, a gente sempre tem que pensar nisso, né? Se o meu agente, se ele vai fazer concentração no tecido que eu quero fazer. Isso é muito importante também. Bom, se o paciente tiver mais do que 50 anos, for imunossuprimida ou gestante, a gente vai precisar também cobrir listéria, que é um agente aí meio atípico de pneumonia, e a gente precisa associar ampicilina. Então, a gente associaria aí a ampicilina, ficaria ceftriaxone e ampicilina. Esse é o raciocínio aí geral. E tem a dexametasona aqui também, muito importante, tá? Se eu tiver uma meningite por pneumococo, tem muita chance de ter sequela, né? Principalmente sequela auditiva, sequela cognitiva. E a ideia seria que o corticoide antes do antibiótico, tá? Então tem que entrar a dexa antes do antibiótico, ele diminuiria a chance disso. Então, geralmente a gente faz isso,
E aí depois, se eu estiver suspeitando de que seja algum outro agente que não o pneumococo, a gente suspende o corticoide, tá? Mas geralmente entra então junto Dexa, coleta de líquor, isso idealmente, e ceftriaxone. Se for idoso, gestante imunossuprimido, a gente vai adicionar também listéria, tá? Vem aparecendo cada vez mais no Brasil pneumococo resistente, né, a ceftriaxone, tá? Então vejam que a gente fugiu, não estou falando da escadinha especificamente, mas às vezes o pneumococo pode ficar resistente, tá? Na comunidade. E aí, teoricamente, a gente usaria a vancomicina. Então, em alguns serviços, né, então está se utilizando para pneumococo mais resistente, ou utilizando-se vancomicina empírica, tá? Isso está mudando, né? Então, só para vocês saberem que isso vem mudado, essa discussão aí, se deve se associar a vanco empírica, se não deve. Nos guidelines norte-americanos eles colocam, mas porque lá tem mais. Aqui isso ainda está sendo em discussão, tá? Então vocês vão ver algumas fontes que sim, outras que não. Resumindo assim, se o paciente está grave, faz, né? E qualquer coisa você faz 1 ou 2 doses e aí depois dá tempo de você repensar, né? Beleza. Bom, meningite pós-trauma ou neurocirúrgica. O que eu estou querendo dizer? Esse paciente ele teve contato do meio externo com o sistema nervoso central, ou seja, opa, pele contaminou lá, preciso cobrir gram positivo. Se eu estou falando de nosocomial, preciso cobrir gram positivo resistente. Preciso cobrir na nossa escadinha lá, MRSA. Então, precisa entrar vanco, beleza? E, além disso, eu preciso cobrir gram negativo, e gram negativo pelo menos pseudomonas. Então, um exemplo aí seria vanco com cefpime. Outra ideia, ceftazidima, ou até meropenem. Tazocino aparece aqui porque ele tem uma penetração ruim no sistema nervoso central. Então lembre dessa ideia de que a gente também precisa ver se a minha droga penetra bem. E a barreira hematocefálica ela é um dos principais exemplos, assim, que isso é claro, tem drogas que não penetram bem. Inclusive vanco. Mas o raciocínio aqui, se o paciente está com uma meningite, a meningite está inflamada. Então a minha barreira hematocefálica está meio boba e aí consegue passar a vanco, tá? Só uma curiosidade isso para vocês. Bom, pessoal, vou falar agora sobre uma outra síndrome muito importante, né, pela gravidade e prevalência, principalmente se eu estou falando de oncohemato, que é a neutropenia febril. Então, é um paciente que ele está neutropênico e tem uma febre, foi bem intuitivo na verdade isso, né, mas enfim, que eu não tenho ainda um foco eventualmente. Então, o paciente só fez febre, ele não tem um sintoma que me conta de um foco, né? E aí, como que eu vou raciocinar? Poxa, é um paciente que está extremamente imunossuprimido, então ele vai ter um risco aumentado por, principalmente, translocação bacteriana intestinal. Então, eu tenho risco aí de agentes, inclusive pseudomonas, tá? Então, essa é a primeira ideia, que é um paciente que está muito grave, que eventualmente ele pode, apesar de estar oligossintomático, ele pode afundar muito rápido. Então, isso é uma emergência oncológica, tá? A gente vai conversar sobre isso de novo lá para frente na nossa aula de emergências oncológicas, mas eu quero falar sobre os critérios de tratamento aqui agora para vocês. Então, vamos lá. Como que a gente faz esse diagnóstico? É o paciente, então, que ele tem neutropenia, que eu defino como neutrófilos abaixo de 500 ou entre 500 e 1000 com previsão de queda. Como assim previsão de queda? É um paciente que fez um ciclo de quimio recente e eu tenho uma previsão que ele vai estar no nadir ainda, que ele vai estar piorando. Esse é um paciente que está com previsão de queda, tá? E que ele faz uma febre. E aqui o cutoff de febre é um pouquinho diferente do que a gente usa de 37,8. Ele vai usar 38,3 em uma medida ou acima de 38 sustentado por 1 hora, tá? Geralmente, então a gente vai pensar nisso, né, no paciente que está recebendo aí um tratamento quimioterápico, hematológico ou oncológico. Bom, quando que eu preciso internar esse paciente, né? É um quadro grave, mas eu preciso internar todo mundo? A gente vai procurar se o paciente tem sinal de instabilidade, de disfunção orgânica, ou ele está muito neutropênico, tipo abaixo de 100, essa neutropenia está perdurando aí acima de 1 semana, enfim, ele não consegue deglutir, enfim, qualquer coisinha dessa vai internar. O paciente não tem nada. Aí eu vou aplicar um score, né, que eu tenho MASC e CISNE. Então, quando o MASC está menor do que 21, ou o CISNE maior ou igual a 3, é um paciente de alto risco, tá? E é isso mesmo, o MASC, quanto maior, menos grave o paciente está, tá? Então, ele é invertido, assim, a ideia, não é quanto maior o MASC, mais grave, não, é isso mesmo. Quando está menor que 21, quer dizer que o paciente está grave, e aí seria um critério de internação. Então, o que eu posso dar alta? Quem não tem nada disso, e que o MASC está maior ou igual a 21 e o CISNE está menor do que 3. Aí beleza, posso internar, tá? Posso dar alta, desculpa. E aí, como que a gente vai tratar o paciente que vai internar? Bom, lembra que eu comentei com vocês? Preciso cobrir gram-negativos, né? Que vai ter translocação, principalmente no intestino. É por isso que esses pacientes não podem, a gente não pode no exame físico fazer toque retal nesses pacientes, tá? É proscrito, porque realmente transloca mesmo, ele está muito imunossuprimido. A gente vai utilizar, então, preciso cobrir negativo e preciso cobrir pseudomonas. Exemplo, cefepime. Outra possibilidade, tazocin.
Aqui a gente até deu exemplo para vocês de meropenem, mas meropenem estaria um pouco mais acima. É só se você realmente sabe que o cara está muito grave, que ele tem já múltiplas idas ao pronto-socorro, tem fator de risco para multiresistente, talvez a gente cobrisse aí com meropenem. E se o paciente tiver infecção de catéter, mucosite grave, tem lesão cutânea de partes moles ou pneumonia, ou está chocado, instabilidade hemodinâmica, o que eu preciso pensar também? Pode ter gram positivo na jogada. Se tem gram positivo na jogada nosocomial, eu estou falando de cobrir o quê? MRSA. Então, eu vou ali na minha escadinha de gram positivo, subo na altura do MRSA e pego a vanco. Então, a princípio, a gente poderia fazer cefepime, ou taso, ou ceftazidima, imunoterapia. Tem algum desses critérios? Vou lá e cubro e associo vancomicina. E aí, usaria, por exemplo, cefepime vanco, né? Então, para cobrir todos esses bichinhos aí. Bom, e se o paciente que está muito instável, está muito grave, muito chocado, eu posso considerar já num primeiro momento fazer uma dupla cobertura para H negativo, por exemplo, colocar um aminoglicosídeo, ou, eventualmente, usar, por exemplo, uma equinocandina, né? Isso assim, vai ser exceção. Quando que a gente vai pensar em ampliar essa cobertura aí para fungo, tá? Principalmente no paciente que ele começa a ficar aí 48 horas e não melhora a febre. Aí eu vou talvez considerar ampliar essa terapia, tá? A gente vai falar um pouquinho mais sobre fungo mais para frente. E eu também vou complementar o rastreio, vou fazer uma tomografia, por exemplo, de seios da face. Às vezes o paciente pode ter uma sinusite que eu não estou vendo. Então a gente vai procurar focos aí mais incomuns que podem acontecer nesses pacientes. Bom, falamos aí da terapia antifúngica, então eu falei, quando a gente começa a passar de 48 horas, principalmente depois de 4 dias do paciente que não está melhorando, eu vou cobrir fungo, tá? E aí a escolha vai ser com anfotericina B mesmo, tá? Outra opção é fazer a nidolafungina, que é uma equinocandina, e se o paciente aí tiver aí infiltrado pulmonar ou algum fator para cândida, a gente associaria o voriconazol para ter uma cobertura de espectro boa, tá? Mas lembre que a anfo realmente é bem tóxica, mas para infecção fúngica grave, apesar da toxicidade, ela é uma opção bem boa, tá? Então, a gente vai cobrir cândida e também lembrar que a gente pode ter filamentose na jogada, como, por exemplo, aspergilos, tá? Principalmente nas neutropenias profundas e prolongadas. Isso é um capítulo à parte, só queria trazer para vocês aí highlights desse raciocínio. Neutropenia febril de baixo risco, lembra que eu conversei com o paciente que eu posso dar alta para casa? Opa, legal, vou usar cipro e clavulin. Por quê? O cipro, se for assim, uma quinolona de primeira geração, vai cobrir gram negativos bem, né? Lembra? Não cobre gram positivo e cobre inclusive pseudomonas, tá? Que cipro cobre pseudomonas. E o clavulin é uma aminopenicilina como inibidor de beta-lactamase. Eu tenho uma cobertura também um pouquinho de gram negativo, mas eu ganho cobertura para gram positivos até MSSA e anaeróbios. Então eu faço uma cobertura bem legal para esse paciente. Ou ainda o que eu posso fazer é usar levofloxacina em imunoterapia, porque aí eu estou usando uma quinolona de segunda geração. Lembra que eu expliquei para vocês? Eu mantenho a cobertura do cipro e ganho ainda a cobertura para segunda geração. Então eu também estaria cobrindo aí gram negativos, inclusive pseudomonas, e gram positivos. Uma possibilidade. Bom, vou falar agora com vocês sobre choque séptico de foco indefinido. Esse é um diagnóstico bem interessante, mas ele parece assim, como assim? Às vezes acontece. Você tem um paciente na UTI que começa a fazer febre, choca, e você não consegue, você não teve tempo ainda de complementar os exames, ou os exames você fica em dúvida. Ah, tem um infiltrado ali no pulmão, mas ele está congesto. Ah, a urina está meio suja, mas já estava antes. E você fica meio assim, na pele não tem nada. Isso pode acontecer, né? E o que a gente vai fazer, né? Paciente que está estável e tem baixo risco de agentes multiresistentes, então, por exemplo, o paciente da comunidade, óbvio que isso é um quadro bem infrequente. Eu posso tratar só com ceftriaxone, por exemplo, porque ele está vindo da comunidade. Eu não preciso cobrir na escada, eu preciso cobrir aqui e aqui da escada. Então, o ceftriaxone vai cobrir um pouquinho de gram positivo, vai cobrir um pouquinho de gram negativo, ele cobre tranquilamente. Se eu estou com um pouco mais de medo, e vou confessar que na prática, o paciente está chocado, só ceftriaxone mesmo, e eu não sei de onde está vindo o choque, porque, por exemplo, se é um choque séptico de foco meningite, só ceftriaxone pode estar ótimo. Não tenho essa ideia de que quanto mais grave, eu não posso usar um antibiótico de baixo espectro, tá? Às vezes o antibiótico de baixo espectro, se o agente for sensível, por exemplo, a oxa mata muito mais rápido o Staphylo aureus do que, por exemplo, uma nidenazolida, se for um Staphylo sensível à oxa, né? Por exemplo, a nidenazolida é um bacteriostático, né? Ele, teoricamente, nem é aprovado para tratar a infecção de corrente sanguínea.
Só dando um exemplo aí, mudei um pouco de assunto, mas enfim, só para vocês entenderem essa ideia. Não existe essa correlação, não, a Vanco é mais forte que a Oxa. Não, isso é um conceito errado. Tipo, a linezolida é muito mais forte que todos. Não, tem um espectro maior para aquele grupo de agentes. Não necessariamente tem uma capacidade bactericida maior, tá? Então, a ideia é que no paciente que está com choque indefinido, estável, eu posso tentar ceftriaxone, se eu estiver preocupado que, o paciente ele veio e já tomou algum antibiótico recentemente e tal, eu posso querer cobrir pseudomonas, e a gente vai usar, por exemplo, cefepime ou até a piperacillina tazobactam, que teria a vantagem de ter uma cobertura também para anaeróbios, para gram-positivos, então eu faria uma cobertura um pouco mais ampla em um paciente que eu não sei o que está acontecendo, poderia ser uma ideia interessante. Choque séptico nosocomial ou instável, ou seja, o paciente que está grave e ou está no hospital. Então, a gente não pode dar mole, né? Não podemos errar. Então, a gente vai ter que cobrir gram-positivo, vanco, né? Gram-positivo resistente na escadinha, MRSA, preciso cobrir, e preciso cobrir gram-negativo, inclusive pseudomonas. Então, alguma droga aí anti-pseudomonas. Que aquele você vê que ele não dá mole, né? Você já vê que ele já coloca com meropenem já no topo ali da escada porque meu paciente está grave. Tudo bem. Se eu achar que esse paciente não tem muito fator de risco para multiresistente e tal, eu posso usar uma droga antipseudomônica não tão chumbo grosso, por exemplo, um Tazocin, então vancomycin, vancomycin, posso começar um pouquinho mais tranquilo. Uma outra coisa importante que eu queria falar para vocês é que se o paciente, pelo contrário, tiver muito fator de risco para multiresistente, então ele já teve infecção prévia, ele já usou meropenem recentemente, por exemplo, tal, talvez eu precise de mais cobertura de gram-negativo. Então, às vezes a gente associa empiricamente um aminoglicosídeo ou uma polimixina, ou às vezes até uma cefalosporina de geração avançada, né? Como, por exemplo, o ceftazidimab-bactam, enfim. Isso vai depender de uma outra coisa que eu queria explicar para vocês, que é o perfil de resistência local. Então, cada local tem um perfil de resistência. Por exemplo, tal UTI de tal setor tem mais o KPC, que é mais resistente a aminoglicosídeo. Então, teoricamente, talvez eu pudesse, pela prevalência ali, usar uma polimixina, uma cobertura empírica, eventualmente, junto com o carbapenêmico, pensando em gram-negativo de alto escalão. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso na aula de multiresistentes. Mas, enfim, saibam que, além disso, né, a gente está trazendo aqui uma ideia. A gente sempre deve conhecer o nosso perfil local, né? E realmente tem muitas variações. Alguns serviços têm mais de um tipo, outros têm mais de outro, e isso tudo vai variando. Então, levem isso em consideração também. Bom, e quando que eu preciso cobrir, né, fungo? Então, eu fiz esse boxzinho aí para vocês, que é a candidemia no paciente não neutropênico, né? Se eu estou pensando em fungo, eu já vou falar quando a gente pensa em fungo, a gente pode usar uma equinocandina, ou se o paciente estiver neutropênico, lembra que a gente conversou lá, tem que ser anfo, tá, pessoal? Ou se eu não tiver equinocandina, porque realmente é muito caro, muitas vezes eu não vou ter. Então, a gente às vezes vai considerar num paciente que faz choque séptico, lembre que fungo também pode fazer choque séptico, tá? Em quem? Quem que tem fator de risco para candidemia? Tem vários scores, como por exemplo o Candida Score, mas bom, se tem vários scores, quer dizer que nenhum é bom. E na verdade, infelizmente, nenhum tem uma segurança para a gente fazer esse diagnóstico ou afastá-lo. Mas a gente vai pensando nos fatores de risco, considerar isso. Então, quem que é o fator de risco? O paciente que tem central, tá? Paciente que está em nutrição parenteral total, esse é um fator de risco importante. Paciente que já usou antibióticos de amplo espectro recentemente. Paciente que teve já a infecção por cândida. Cirurgia recente, principalmente cirurgia abdominal. Paciente com pancreatite. Paciente com lesão renal aguda, principalmente está dialisando. Então, o que eu quero dizer para vocês? Quando foi a última vez, por exemplo, que eu usei cobertura com equinocandina? Eu tinha um paciente que tinha feito um IPOL, que é uma cirurgia abdominal gigantesca. Ele evoluiu com uma infecção no pós-operatório, então usou antibiótico de amplo espectro. Ele não estava conseguindo se alimentar, então ele estava usando NPT, e ele estava com lesão renal aguda, estava dialisando. E esse paciente fez um choque séptico, e ele já estava usando linezolida e meropenem. O que a gente fez? A gente ampliou para a cobertura de gram-negativo, então escalonamos, associamos um aminoglicosídeo e colocamos uma cobertura para fungo, uma equinocandina, o Ecalta nesse caso, que é a indolafungina, e o paciente evoluiu bem, era realmente uma infecção por cândida. Esse exemplo ficou fácil, porque o paciente tinha todos os fatores de risco quase para cândida. Às vezes não é assim. E a cândida é uma infecção que ela começa meio silenciosa, mas ela fica grave real, tá, pessoal? Candidemia é muito grave. É uma infecção sepse gravíssima, de péssimo prognóstico. Ela pode fazer endocardite, ela pode fazer retinite, e ela realmente faz uma sepse de verdade. Então, não esqueçam da cândida, tá? Que muitas vezes ela passa despercebida. Essa aula aqui, eu lembro que era uma aula de antimicrobianos, tá? Não só antibióticos. Então, a gente não vai esquecer da cândida aqui. Bom, foco intraabdominal, sair do mundo do choque séptico de foco a esclarecer, vamos para um mundo um pouco mais palpável aqui, que a gente tem um paciente com quadro abdominal.
Pessoal, vai variar muito, a gente vai ter uma conversa mais pra frente só sobre pancreatite. Eu vou falar com vocês depois só sobre clostridioides. Mas a ideia aqui é como que eu trato uma colangite, um quadro gastrointestinal, uma apendicite, uma diverticulite que eu preciso usar antibiótico. Qual que é o raciocínio? Como a gente conversou na última aula, a gente precisa cobrir principalmente gram-negativos e anaeróbios. Então, vamos lá. E também seria bom cobrir um pouquinho de gram-positivo. Então, qual que é um esquema que a gente dá de sugestão para o paciente vir da comunidade? Eu preciso cobrir gram-negativo até antes de pseudomonas, não preciso cobrir pseudomonas, devido à comunidade, poxa. Então, por exemplo, o ceftriaxone estaria de excelente tamanho. E a gente põe aqui o ceftriaxone porque ele também cobre um pouquinho o gram-positivo, porque ele penetra bem na maioria dos tecidos. Ele, como eu falei para vocês, ele é um coringa, tá? Então, eu tenho menos chance de errar com ele. Só que ele não cobre anaeróbio. Eu preciso cobrir anaeróbio, né? Eu tenho bacterióides e outros anaeróbios na cavidade abdominal. Então, eu preciso associar um anaerobicida. E o anaerobicida de escolha para a cavidade abdominal é o metronidazol. Então, esquema abdominal, a princípio, ceftriaxone, metronidazol. Beleza? Se eu estou falando de uma infecção intraabdominal com alto risco de multiresistente, ou seja, o paciente que teve exposição prévia a antibiótico, ou ele está nosocomial, já está internado aí há mais do que 48 horas, tá, eu preciso cobrir, eu vou utilizar uma droga para cobrir gram-negativo e anaeróbio ainda, continua esse raciocínio, mas eu vou associar uma droga anti-pseudomonas. Então, eu vou mudar esse ceftriaxone por exemplo, cefepime ou ceftazidima, legal, ganhei cobertura anti-pseudomonas, e mantenho o metronidazol. Então, por exemplo, cefepime metro, ceftazidime metro. Ah, e se eu trocar por tazocin? Legal, aí eu ganho, além da cobertura anti-pseudomonas, o tazocin também cobre anaeróbios. Então, teoricamente, eu poderia usar o tazocin em monoterapia. Existem algumas infecções específicas, alguns anaeróbios que não respondem tão bem ao tazocin. Então, algumas situações, eu já vi alguns cirurgiões, às vezes eles gostam de deixar tazo com metronidazol. Nossa, mas eu vou cobrir 2 vezes anaeróbio? Vai, eles têm essa preocupação. Realmente tem um agente ou outro, mas a maioria dos guidelines traz aí o tazocin como uma opção segura em monoterapia, beleza? E se o paciente estiver muito instável ou tiver muito fator de risco para multiresistente, eu vou adicionar meropenem, porque aí eu preciso subir mais nessa escada de gram-negativo, tá? Não posso dar mole. E principalmente também, se o paciente tiver, vamos supor, ele está fazendo uma infecção intraabdominal que começou por uma ferida operatória, ou seja, eu tenho um dreno, ou tem um corte, ou seja, eu estou comunicando pele com cavidade abdominal, Staph aureus, preciso cobrir, e se for nosocomial, MRSA, então vai entrar vanco também. Então aí mais ou menos vanco em algumas situações. Não esquecer também que pode ter chance de cândida, tá? Bom, vou falar agora um pouquinho sobre trato urinário. E aí, trato urinário merece algumas considerações. Eu sei que o foco aqui é infecção nosocomial, mas, pessoal, ITU é super comum no pronto-socorro, então eu vou ensinar para vocês só assim, quando que a gente pensa numa ITU complicada, quando a gente precisa pedir um exame de imagem, acho importante, são conhecimentos bem básicos, mas que vale a pena a gente ter. Então, vamos lá. O que é uma cistite simples, que não é complicada? É um paciente que ele não tem pielo, e a gente já vai conversar o que é uma pielonefrite, que não tem obstrução, que não tem refluxo, que não tem lesão renal, que não é transplantado renal, que não tem próteses, que não está grávida. Então, se o paciente tiver qualquer uma dessas coisas, ele já sai e vira uma ITU complicada. Se eu tiver uma cistite simples, ou seja, não está complicada, a gente pode fazer uma terapia aí para cobrir os principais agentes que vão ser gram-negativos entéricos. Né? Então, por exemplo, Bactrim, né, que é o sulfamethoxazol trimetropim, vai cobrir super bem esses bichinhos aí. Nitrofurantoína, até cefalexina, que é uma escolha interessante na paciente grávida, também a gente usa para tratar, por exemplo, bacteriúria. Lembrar, às vezes a ITU pode ter na jogada infecção sexualmente transmissível, então se fizer sentido, eventualmente eu posso rastrear isso também, se eu trago isso para lembrar vocês. Em mulheres a gente pode tratar com fosfomicina dose única, tá? É um esquema que é bem interessante porque ele tem uma taxa de adesão muito grande, né? É uma dose única, então o paciente vai tomar uma vez só. Em homens, né? Poxa, por que não é tão comum, né? Homem fazer infecção urinária? Poxa, será que tem prostatite junta? Será que tem obstrução urinária? Será que tem uma HPB? A gente pensa nisso. Bom, quando que eu falo de cistite complicada? Quando eu tenho alguns deles e eu tenho ou pielo, né? E aí pielonefrite é importante a gente entender que o diagnóstico ele vai ser clínico do paciente que ele tem aí um quadro de cistite ou não. Às vezes ele pode não ter os sintomas clássicos de cistite e se apresentar realmente aí mais com a pielonefrite, que aí eu vou ter febre, eu vou ter acometimento sistêmico, então o paciente vai ter um mal-estar, laboratorialmente ele vem inflamado, aumenta a leuco, aumenta a PCR, e eu vou ter dor lombar, com eventualmente Giordano positivo. E, então isso é a diagnóstica de pielo. E ainda eu posso ter uma pielo complicada, né? Que é quando o paciente, além da pielonefrite, ele vai ter, por exemplo, uma obstrução, ele fez um abscesso renal,
paciente do sexo masculino sempre vai ser o paciente que tem doença renal, tem nefrolitíase, tem alterações anatômicas ou está imunossuprimido. Nesse caso, eu vou ter que internar. Então, um paciente com pielo complicada, que tem qualquer uma dessas coisas aí, que não está essa pielo lisa, vai internar. Ou ainda, pode ser uma mulher jovem, mas se ela tiver, por exemplo, sepse, disfunção renal, ou uma dor refratária, ou às vezes o paciente tem muita náusea e vômito, ele não consegue tomar um antibiótico, vai internar também para terapia endovenosa. A gente também dá para vocês aí bater a belinha de quando eu peço exame de imagem para investigar uma pielonefrite, que isso em alguns casos a gente vai precisar, nem todos, né? E agora eu vou falar sobre o tratamento da pielonefrite. Paciente com baixo risco, que vai para casa, né? Posso fazer ciprofloxacina, né? Uma quinolona de primeira geração, que vai cobrir bem aí gram negativo, acaba até cobrindo pseudomonas, não que eu precisasse nesse caso, mas enfim. Ou até levofloxacino, ou posso fazer hospital dia com ceftriaxone, tá? 1 grama uma vez ao dia mesmo, porque é uma droga que penetra muito bem o parênquima renal, a gente consegue fazer uma vez ao dia. E sempre a gente, claro, vai olhar se tem a incidência naquela comunidade de E. coli resistente à quinolona. Por que eu estou falando disso? Porque cada vez mais a gente tem um aumento da prevalência da E. coli resistente à quinolona, então a gente precisa considerar isso. Além também do perfil de eventos adversos, né? Quinolona dá muito delírio idoso, pode diminuir o limiar convulsivo, está associado a dissecção de aorta em pacientes que têm aí risco cardiovascular mais alto, então a gente precisa... Quinolona está bem fora de moda, viu, pessoal? Apesar de ter um espectro show antimicrobiano, a gente tem usado pouco. Se o paciente tem alto risco de multiresistente, uma pielo, aí, vamos lá, preciso cobrir o quê? Gram negativo, e eu preciso subir até a escadinha lá do pseudomonas, né? Lembram? Então sempre tragam na cabeça de vocês aquela nossa figurinha. Então, piperacina tazobactam, por exemplo, é uma excelente opção. Também posso usar cefepime. Se o paciente está muito instável, muito grave, está obstruído ou tem fator de risco para multiresistente, talvez eu precise já subir mais ainda no de gram negativo. Já vou começar com o meropenem. Mas olha que curioso isso. A gente não cobre gram positivo, né? Mesmo paciente grave, mesmo paciente séptico. Por quê? Porque não tem nada a ver. A flora comum não tem S. aureus lá, né? Claro, o paciente tem uma cistostomia ou uma nefrostomia, por exemplo, tá em contato rim com a pele. Aí tudo bem, mas geralmente a gente não vai ter esses agentes nessa topografia, beleza? Bom, mudando aqui de assunto, vou falar um pouquinho sobre pele e partes moles com você, pessoal. Então, o que eu queria conversar com vocês? Primeiro, quando que eu preciso internar uma erisipela, uma celulite? Primeira coisa que assim, eu vou falar tudo meio que junto. Lá na provinha, no internato, o professor ficava perguntando, qual que é a diferença de celulite e erisipela, tal. Realmente, a celulite é mais do S. aureus, a erisipela é mais do strepto. Mas na prática, às vezes a gente não consegue diferenciar essas duas síndromes, tá, pessoal? Então, cuidado. Quando a gente precisa internar uma infecção de peles ou partes moles, tá? Eu vou falar tudo meio que junto, assim, num balão só. Um paciente que está com febre, sinal sintomas, ou sinais sintomas sistêmicos, tá? Paciente que está piorando, né? Que depois de 48 horas já de antibiótico via oral o paciente continua mal, né? Ou paciente que não está conseguindo deglutir, ou que a infecção cutânea está perto de uma prótese, né? Isso também é importante. Como é que a gente trata? Paciente baixo risco, que eu vou internar, eu posso usar ceftriaxone, né? Ou até cefazolina ou oxacilina. Com uma preferência aí para oxacilina, porque vocês vão ver que, teoricamente, ceftriaxone cobre Staphylo aureus, mas nem tanto. Tá? Então, você vai ver os infectos falam assim, cobre mais ou menos. Então, nas infecções cutâneas, geralmente a gente acaba preferindo mais realmente a oxacilina. E no paciente que tem alto risco para multiresistente, eu vou usar vanco. Por quê? Aí eu estou falando só de gram positivo, pessoal. Pele, partes moles, eu estou falando de gram positivo. Então, eu só preciso cobrir gram positivo. Vancomicina em monoterapia, tranquilo. Pô, mas espera aí, se o paciente tem pé diabético, ou ele tem algum fator de risco para ter gram negativo ali, tem um abscesso, talvez só cobertura de gram positivos não vai dar. Vou precisar também cobrir gram negativo anaeróbio. Então vamos lá. Paciente com pé diabético da comunidade, baixo risco de multiresistente. Eu preciso cobrir gram negativo, preciso cobrir anaeróbios e eu preciso também cobrir até MSSA, beleza? O que a gente vai fazer? Sulfamethoxazol trimetropin, monoterapia, ele cobre gram negativo, ele cobre um pouquinho anaeróbio e ele cobre também Staphylo aureus até MSSA, tá? Se o paciente já teve uso recente de antibióticos, será que pode ter algum bichinho mais resistente ali que esse Bactrim não vai pegar? Ciprofloxacino com Clinda. Então o cipro vai fazer uma boa cobertura aí para gram negativos, tá? E vai até pseudomonas inclusive. E a Clinda cobre anaeróbio e também cobre MSSA,
Clindamicina, apesar de a gente não mencionar muito isso, ela tem um bom espectro lá nos gram-positivos. Ela não aparece na nossa escadinha como exemplo, né? Porque lembra que eu falei que os anaerobicidas eles eram um grupo à parte? Mas eles vão cobrir MSSA e inclusive cobre MRSA de comunidade, a clindamicina, tá, pessoal? Então é uma droga que ela tem um espectro interessante para gram-positivos também, tá? Bom, se o paciente que vai precisar internar, eu posso fazer, por exemplo, o ceftriaxone e clinda, que aí vai ter esse mesmo raciocínio. O ceftriaxone cobrindo bem gram-negativos, não cobre pseudomonas, mas cobre bem aí no gram-negativo. E a clinda vai cobrir no gram-positivo aí, junto com o ceftriaxone, que não cobre também o estáfilo de comunidade, MSSA, e a clinda também vai cobrir anaeróbio. Beleza? Agora, se é um paciente, um pé diabético, por exemplo, de alto risco, então eu preciso cobrir agora gram-negativos, inclusive pseudomonas, e gram-positivos, inclusive MRSA, aí não vai ter como. Tazocin, por exemplo, para ganhar a cobertura de anaeróbio, que eu também preciso, com vancomicina é uma opção bem interessante. Se o paciente está muito grave, eu vou trocar o Tazocin por meropenem, se tiver risco de multiresistente, já usou antibiótico recentemente. Nossa, mas Pedro, você não mencionou cefepime e ceftazidima aqui, pô, são drogas antipseudomonas. Mas no pé diabético, me interessa muito a cobertura anaerobicida que o Tazocin dá. Então a gente acaba preferindo ele em relação a essas drogas. Bom, vale também uma breve menção a infecções profundas, a famosa fasciite necrotizante, que elas são características quando tem uma rápida destruição tecidual, que a infecção ultrapassa a fáscia e tem um acometimento sistêmico grave, então são infecções muito graves. Mencionar a importância do score Lirinac, né, não sei muito como falar, enfim, L-Rinac, que vai ajudar a gente na chance desse paciente ter. Lembrando que se o paciente tem um quadro clínico compatível, mesmo com Lirinac baixo, eu já vou entendê-lo como uma fasciite necrotizante. E qual que é a grande diferença e sacada? Tem duas coisas que vocês precisam lembrar quando eu estou pensando em infecção necrotizante. Primeira, eu vou cobrir já chumbo grosso, tá? Gram-negativo até pseudomonas, então Tazocin, cobrindo anaeróbio. Eu vou cobrir MRSA, então é vancomicina. E eu vou associar clinda. Nossa, mas clinda? Já estou cobrindo tudo. Estou com Tazo e vanco e clinda. Por quê? Porque a clindamicina, ela inibe o ribossomo bacteriano, então, teoricamente, ela diminuiria a produção da síntese de toxinas bacterianas, que é um dos mecanismos implicados aí na fasciite necrotizante. Então, teoricamente, ela seguraria um pouco essa barra, tá, pessoal? Então, isso é importante de vocês saberem. E o tratamento cirúrgico em caráter de urgência, com debridamento, é obrigatório também, tá? Precisa debridar de urgência, senão não vai resolver. Pessoal, só para fechar, então, tô acabando já, faltam só 2 focos, bora lá junto, que já matamos os mais importantes, são focos aqui até menos comuns, mas que é importante a gente ter uma conversinha também sobre, articular. Lembra então que a artrite séptica, geralmente, ela é monoarticular, mas em até 20% dos casos eu posso ter 2 articulações. O bichinho mais comum na comunidade é o Staphylococcus aureus, e no paciente que tem infecção, atividade sexual, eu também vou ter risco de gonococo, apesar de continuar sendo o S. aureus o mais comum. Cara, tem uma questão muito sacana de prova, que o cara põe assim, um paciente, tipo, promíscuo, tal, ele te dá tudo para pensar que o paciente vai ter uma DST, e aí ele te dá o paciente com uma artrite séptica, e ele te pergunta qual que é o agente mais provavelmente implicado. E a resposta é que é S. aureus, tá? 90% marcou gonococo, mas o gonococo aparece aí como no hall dos agentes mais comuns, mas continua sendo o S. aureus. E o diagnóstico, pensei em artrite séptica, preciso puncionar, então a artrocentese faz parte obrigatória para diagnóstico e também lavagem dessa articulação, ela é obrigatória para todos os pacientes. E vou ter mais do que 50 mil polimorfonucleares com leucócitos, né, com predomínio de polimorfonuclear. Baixo risco de gram-negativo, ceftriaxone, para cobrir esse gonococo aí, e oxa. Se eu tiver muita chance de ter um MRSA tal, a gente muda essa oxa por vanco, beleza? Que eu queria falar para vocês? Nossa, mas ceftriaxone e oxa para cobrir MSSA, lembrem, pessoal, o ceftriaxone não é tão bom para infecções graves por estáfilo mesmo sensível, por isso que entra a oxa junto, né? Então por que não só oxa e imunoterapia? Porque a oxa não vai cobrir o gonococo, tá? Então é por isso que esse esquema ficou meio estranho, mas é esse mesmo esquema que a gente trouxe aí como sugestão. Alto risco de gram-negativo, né? Então, por exemplo, o paciente tem anemia falciforme, neoplasia, usa droga injetável, imunodeprimido idoso, a gente vai precisar também cobrir esses agentes, que aí vai entrar cefepime em imunoterapia, que vai cobrir tudo, né? Inclusive pseudomonas, então estou falando de alto risco de gram-negativo, inclusive gram-negativo aí jamais do mal. E se eu tiver com medo de MRSA, o paciente tiver algum fator de risco, lesão cutânea próxima, tiver muitos sinais sistêmicos, lembra que o Staphylococcus aureus ele faz uma toxemia mais brava, geralmente, do que o gram-negativo, a gente eventualmente vai considerar cobrir
com glicopeptídeo de vancomicina. Pessoal, para fechar a nossa discussão, acessos vasculares. Então, a primeira coisa que eu queria explicar para vocês é que a gente tem que raciocinar o acesso vascular de curta permanência, por exemplo, um Shine no central, o paciente pôs lá aquilo por um tempo, e o acesso vascular de longa permanência, tunelizado, como por exemplo um portocate, um permicate, tá? Um raciocínio um pouquinho diferente. Bom, acesso de curta duração. Vancomicina e imunoterapia. Por quê? Porque o paciente está com acesso de curta duração, um Shine central, e ele já é nosocomial. E eu estou falando de pele, então eu preciso cobrir bichinho de pele, gram positivo, e eu preciso, na minha escada, cobrir Staphylococcus aureus resistente, MRSA. Então, evando com resposta, beleza? Se o paciente está muito instável, ou é um paciente, por exemplo, neutropênico, grande queimado, ele tem algum fator de risco aí para gram negativo, a gente vai associar também cefepime, ou tazocin, ou até meropenem se o paciente estiver muito grave, mas enfim, a gente vai fazer uma cobertura também para gram negativa. Ela não é obrigatória para todo mundo, tá? Lembrar que os agentes mais comuns, né, eles vão seguir esse raciocínio, mas eles vão variar. Se o paciente for oncológico, se o paciente é não oncológico, vai mudar os agentes mais comuns, mas esse esquema que eu trouxe para vocês vai cobrir. E, muito importante, a retirada do dispositivo em caráter de urgência faz parte do tratamento. E no diagnóstico, a gente precisa também coletar hemocultura desse dispositivo. Então, vamos supor que é um central, o paciente começou a fazer febre e tem ali sinais flogísticos. A gente vai coletar o par de hemoculturas e vai coletar hemocultura também do acesso. Por quê? Se a hemocultura crescer 2 horas antes do que do sangue periférico, se a hemocultura do dispositivo crescer 2 horas antes, o que eu entendo? Tem mais bactéria no dispositivo do que no sangue. A fonte provavelmente é o dispositivo. E aí eu fecharia um diagnóstico de uma infecção de corrente sanguínea relacionada ao catéter. Então, fiz esse diagnóstico, já conversamos sobre a cobertura de antibiótico e eu preciso tirar esse dispositivo, tá? Então, principalmente, não, vai ser indiscutível se o paciente estiver séptico, estiver instável, tiver endocardite, se ele estiver mantendo aí bacteremia depois de 72 horas de tratamento, ou se ele tiver um agente multiresistente. Por que eu estou falando desse drama de tirar, não tirar? Porque se esse dispositivo for um Shile, por exemplo, e o meu paciente não tem uma outra via de diálise, isso pode ficar um pouquinho complicado, né? Se o paciente tem uma falência de acesso, né? Então isso pode ser um pouquinho complicado em algumas situações. E aí eu vou conversar com vocês aqui sobre o acesso de longa duração tunelizado, e aí eu vou mencionar essas situações aí. Então, quando eu tenho um acesso de longa duração, já não é mais tão jogo simples. Por exemplo, o central eu posso só ir lá e trocar o central, passar um outro central em outro lugar, tal. O acesso tunelizado primeiro que tem um risco na hora de eu tirar, segundo que tem uma complexidade de passar, eu posso ter uma falência de acesso, né, por exemplo, no paciente dialítico. Enfim, estou falando de acesso tunelizado. Preciso cobrir, aí realmente precisa ser chumbo grosso, preciso cobrir gram positivo, acima de MRSA, vancomicina, preciso cobrir gram negativo, inclusive pseudomonas, como por exemplo aí, de exemplo, ceftazidima. Ele também pode ser uma outra cefalosporina, como cefepime ou tazocin, tá? Mas preciso de uma cobertura aí anti-pseudomonas, beleza? Bom, e se o paciente tiver muito risco de multiresistente, vai até direto para o meropenem, tá? Em alguns casos, a gente pode tentar salvar o dispositivo, né? Se o paciente não tem uma infecção tão grave, se eu não tenho certeza se a infecção, o foco é de lá, eventualmente eu posso não tirar esse dispositivo e reavaliar, né? Por essa complexidade que eu expliquei para vocês. O que é importante vocês saberem? Quando eu preciso tirar o dispositivo em caráter de urgência. Quando eu preciso pegar e ligar para o vascular ou chamar o nefro e falar, a gente vai tirar esse perme agora. Se o paciente tiver instabilidade hemodinâmica, sepse grave, né? Ou ele tiver com sinais de tunelite, então o trajeto subcutâneo daquele dispositivo está com sinais flogísticos, pus ou vermelhidão. E se eu tiver infecção metastática, o que é isso? O paciente está fazendo, por exemplo, uma espondilodicite, né? Está indo êmbolo de infecção, por exemplo, para a coluna vertebral, faz uma espondilodicite, ou está fazendo um abscesso pulmonar, são possibilidades aí, por exemplo. Então, são situações em que a gente vai fazer isso. Bom, mas qual que é a nossa complicação? E se o paciente não tem outro acesso, ele está numa urgência dialítica agora, e ele está séptico, e aí, o que eu faço? Nessas situações extremas de exceção, a gente pode considerar fazer uma última sessão de diálise no dispositivo infectado e depois tirar ele, tá? Lembrar que se eu realmente não conseguir mesmo tirar, existem algumas terapias com antibiótico tópico e tudo mais, mas assim, isso é exceção, tá? Que eu quero que vocês raciocinem.
Preciso tirar? Se tiver um desses caracteres, sim. Poxa, precisa dialisar, não tem outra via. Não tem como passar um char e dialisar. Deixa, faz uma última diálise dele e aí tenta uma outra via, enfim. Aí vai ser uma coisa mais do especialista, mas só para vocês entenderem como que isso tudo pode enroscar. Bom, pessoal, conversamos aí sobre tudo do antibiótico, né? Vocês já estão aptos, agora tenho certeza, para escolher um esquema empírico aí com muita acurácia e elegância para os mais diversos focos infecciosos. Vamos fazer uma última recapitulação? Sempre que eu estou pensando, então, em tratamento infeccioso, eu vou considerar todo o contexto clínico do paciente, né? Histórico, comorbidades, qual é o foco que eu estou pensando, quais são os agentes mais comuns. E aí eu vou pensar no que eu preciso cobrir. No raciocínio, a gente sempre vai pensar na escadinha dos antibióticos, gram positivo, penicilina, preciso cobrir MSSA, oxacilina, preciso cobrir MRSA, vanco, preciso cobrir VRE ou Visa, linezolida. Gram negativo, penicilina, beleza. Preciso cobrir um gram negativo um pouquinho mais enroscado, aminopenicilina. Associo o inibidor de beta-lactamase, ganho espectro para gram positivo anaeróbio, beleza? Preciso cobrir pseudomonas, aí eu vou para piperacina, por exemplo, que, novamente, se eu adiciono tazobactam, eu vou lá e cubro também MSSA e anaeróbio, se eu tiver um inibidor de beta-lactamase. Outras drogas antipseudomonas que não estão na nossa escadinha, mas que a gente precisa conhecer, cefepime, ceftazidima, ok? Preciso cobrir mais ainda, então eu estou pensando num multiresistente além de pseudomonas, num gram negativo, como, por exemplo, uma ISBL, uma SPACE e tal, ou para o meropenem. E aí no topo lá da escada eu posso ainda fazer associações de meropenem com aminoglicosídeos, com polimixina e até as cefalosporinas de geração avançada, que a gente vai conversar um pouquinho mais sobre elas na aula de agentes multiresistentes. Geralmente, na escola empírica, a gente para por aqui. Bom, pessoal, com esses conhecimentos, eu sei que vocês vão conseguir agora tranquilamente escolher o melhor esquema de antibiótico para os mais diferentes cenários. Lembrem-se só de que eu trouxe alguns exemplos, existem várias maneiras da gente atingir a mesma cobertura, às vezes com outros agentes, só para vocês saberem, que vai depender também do perfil de efeitos adversos, da experiência de quem está prescrevendo, mas se vocês tiverem entendido esses princípios, eu tenho certeza que vocês sempre vão conseguir fazer uma escolha correta. Só para fechar essa discussão, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre que no próximo texto a gente vai conversar sobre prescrição dos antibióticos, tá? Não vai ter vídeo sobre isso. Uma tabela, na verdade, de como prescrever, se tem que corrigir pela função renal, pelo peso, pela função hepática, então se atentem a isso. E lembrem que alguns antibióticos, como por exemplo a vancomicina, a gente precisa guiar por nível sérico, então vocês vão ver aí um protocolo também de vancocinemia, como que a gente faz para ajustar essas doses, isso também é muito importante. Beleza, pessoal? Valeu, muito obrigado. Qualquer dúvida é só mandar pra gente. Valeu!